Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade no que eu havia falado no outro vídeo, vamos dar prosseguimento aqui à disciplina de infraestrutura de desenvolvimento. Tá? Essa disciplina de infraestrutura de desenvolvimento, como eu havia falado anteriormente, ela é uma disciplina onde nós iremos conhecer algumas ferramentas e já desenvolver um pouquinho do HTML e CSS. Tá? Então, primeiro, eu vou pedir para que vocês baixem duas ferramentazinhas básicas para a gente inicializar com as nossas aulas, tá? É, o Sublime Text, tá? Que é uma das ferramentas que é muito utilizada, tá? Para essa parte de desenvolvimento, tá? Então, ela não é um IDE, né? Uma interface de desenvolvimento integrada, ela na verdade ela é um editor de texto, tá? Um editor de texto que suporta várias linguagens, né? Várias linguagens de programação, assim como o HTML e CSS. Lembrando que HTML e CSS eles não são linguagens de programação, tá? O HTML ela é uma linguagem de marcação e o CSS é uma linguagem de estilização, tá? Ela vai dar estilo para o HTML, tá? Então, os sites como nós conhecemos hoje, eles trabalham com o HTML5, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês e, a princípio, eu quero que vocês baixem o Sublime Text. Eu estou compartilhando a tela com vocês, tá? Quero que vocês baixem lá o Sublime Text, que está na versão 3, né? Está na versão 3 atualmente. Então, vocês vão aqui, ó, download para o Windows, tá? Ele vai baixar, tá? Ele vai pedir para baixar, vocês vão baixar lá, como eu já tenho o Sublime baixado, né? Eu baixei ele ontem, tá? Ele baixado aqui, então não vou precisar fazer, tá? Mas vocês vão baixar o Sublime, tá? E, e é uma ferramenta muito completa, tá? Basicamente, não vou dizer todos, né? Porque seria muita gente, mas muitas pessoas elas utilizam o Sublime para desenvolvimento, tá? Porque o Sublime ele serve também de complemento para várias IDEs, tá? É, Outra questão, tá? Essa ferramentazinha que nós vamos criar o nosso projeto, tá? Ela vai servir para que a gente crie o nosso projeto com HTML e CSS, tá? Nós vamos trabalhar com HTML5, já que existem muitas versões do HTML, mas o atual é o HTML5, tá? E ele tem várias funcionalidades que facilitaram a vida dos desenvolvedores web, tá? Então, essa primeira etapa que nós faremos aqui, né, a gente chama, ela é mais para que vocês entendam como que funciona o HTML, tá? O HTML e o CSS, tá? Juntamente com a ferramenta Sublime, tá? Mas a gente ainda não entra em programação dentro dessa disciplina. Dentro dessa disciplina, nós vamos fazer uma breve pincelada, né, em todo o conteúdo que vocês irão trabalhar durante o curso. Tá? Ela vai servir de base para o curso de vocês, pelo menos na parte do front-end. Tá? Depois tem uma outra disciplina, que é Design Web, tá? que ela sim, né, a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro dos frameworks e tal, mas essa disciplina aqui de infraestrutura web é justamente para que vocês entendam como é que... Eu pedi para que vocês baixassem o Sublime Text, então vocês vão baixar o Sublime Text, que vai servir para que a gente crie o nosso projeto, tá? E eu quero que vocês baixem também o Git, tá? O Git está na versão 2.27, tá? E o Git também eu já tenho baixado, vocês vão baixar o Git para o Windows, né? Eu não sei qual é o sistema operacional que vocês estão utilizando aí, tá? Mas por padrão nós vamos utilizar o Windows, tá? E como navegador, tá? Navegador nós vamos utilizar o Chrome, tá? Porque ele aceita e está mais atualizado em relação ao uso do HTML5 e o CSS, tá? Então vocês vão baixar essas duas ferramentazinhas aqui, tá? O Git e o Sublime. Então o Sublime ele vai ser o nosso editor, tá? O editor de código, tá? Para que a gente crie e desenvolva o projeto dentro dele, tá? Eu vou mostrar para vocês como que se cria o projeto, como se organiza cada um dos diretórios, tá? E como que a gente faz para que a gente consiga desenvolver uma página com HTML e CSS. E o Git,
ele vai nos auxiliar nessa questão justamente na etapa de gerenciamento de versões. Tá? Então, eu vou precisar, por exemplo, à medida que vocês vão desenvolvendo, é interessante que vocês vão guardando as atualizações do sistema para caso vocês cheguem numa determinada situação, né, que vocês não queiram mais, né, ou que vocês queiram voltar a uma versão anterior do sistema, né, o que vocês tenham noção de que tem o sistema ou a página, enfim, ele tem que ser escalável, ele tem que dar a possibilidade de crescer, tá? Então, como que a gente trabalha um projeto para que ele seja escalável, tá? A gente trabalha um projeto para que ele seja escalável desde que eu tenha é, o controle, né, das versões de cada etapa do projeto que eu vou desenvolvendo. Então, o Git ele serve para isso, ele serve para que a gente tenha esse controle sobre as versões que nós estamos fazendo, tá, de cada da parte do sistema. Então, por exemplo, eu comecei a criar um projeto, né, criei um projeto, né, eu vou lá, boto ele no Git, aí ele vai gerenciar aquela versão, né, vai ter lá, ele vai criar ele vai criar uma pasta e essa pasta ele vai guardar as versões de cada vez que tiver criado um programazinho lá. Tá? Qualquer alteração que eu criar dentro daquele projeto, o Git ele vai registrar, né? E se por acaso eu quiser, eu não quiser mais manter aquela versão do meu trabalho, né? Eu vou lá no Git e removo aquela versão e retorna para a versão anterior. Mas é interessante que eu tenha guardado as versões do meu sistema para quê? Justamente para que ele se torne um sistema escalável e para que toda vez que eu precisar voltar numa determinada página, eu não preciso começar do zero, tá? Eu posso já ter uma base, um esqueleto para o meu sistema, para que daí então eu consiga, com poucas modificações, eu consigo gerar um novo produto, né? Baseado nos dados que eu tenho lá dentro do Git. Então, o Sublime Text ele vai servir para que vocês criem os projetos de vocês, tá? Para criar os projetos em HTML e CSS, tá? Por enquanto, claro, né? E o Git ele vai servir para gerenciar as versões desse projeto que vocês têm, beleza? Então, como eu já tenho baixado já o Git, né? Como eu já tenho baixado já o Git e o Sublime, que são as duas ferramentas. Lembrando, nós estamos trabalhando disciplina de infraestrutura, tá? Então, para início, né, da nossa infraestrutura, a gente não precisa ter um IDE, né? Eu posso utilizar até o bloco de notas para fazer as minhas páginas HTML, para que eu conheça o HTML e conheça o CSS, tá? Mas nós vamos utilizar o Sublime porque o Sublime ele é uma ferramenta, né, que está sendo muito utilizado, tá? Ele é uma ferramenta que tem as funções de autocompletar, né? Então, e ele separa bem os códigos e deixa tudo coloridinho, bonitinho, né? E então ele passa uma ideia de organização melhor do que se eu pegar e for fazer os códigos, né? Eu vou codar essas minhas linhas de código dentro de um bloco de notas, tá? É possível fazer? Tá? Faz sim, no bloco de notas, tá? Mas é mais interessante utilizar o Sublime porque ele é mais intuitivo, tá? E o Git a gente vai utilizar para que a gente consiga gerenciar as versões de cada etapa do nosso projeto, tá? Então, resumindo, seria isso, né? Parece que eu estou enrolando, mas não é. É porque é interessante a gente saber para que serve cada uma das ferramentas e é para isso que a gente está nessa disciplina aqui, tá? Então, como eu já tenho baixado, né, como eu já tenho baixado o Sublime, tá? Eu vou só localizar ele aqui, tá? Eu vou fazer a instalação. Só um minutinho. Tá? Então vamos instalar o Sublime, fazer a instalação dele. Tá? É muito simples, tá? Não tem nenhum segredo para fazer a instalação do Sublime. Tá? Então executa lá o Sublime, né? É só avançar, né? Next, install, vai fazer a instalação, tá? Vou finalizar ele aqui, tá? O Git e depois eu vou
só ele que nem o Sublime. Tá? Ele é rápido para baixar, como também é rápido para fazer a instalação dele aí, tá? Deixa eu só excluir esses projetos aqui. Ah, tá aberto em outro lugar. Deixa eu fechar ele aqui. Então, tá instalado o Sublime, tá? Depois que a gente faz a instalação do Sublime, nós vamos fazer a instalação do Git, tá? O Git também não tem, depois que vocês fizerem o download dele, tá? Vocês vão apenas fazer a instalação, né? Então, é só seguir os passos, avançar. A gente já tem uma pastazinha lá, tá? Não precisa marcar nada. Avançar, avançar e instalar, tá? Então, ele vai fazer a instalação do Git. Tá? Então, não tem segredo. Ele baixou, fez a instalação tanto do Sublime quanto do Git. E depois que fizer a instalação do Git, a gente faz um teste para verificar se realmente ele foi baixado ou não, tá? Então, eu vou usar esse, vou deixar assim. Ele vai abrir a página do Git, mas o que interessa para a gente aqui é verificar depois que já está funcionando aqui o meu Sublime. Eu vou abrir o Git aqui, vou abrir o CMD, tá? Vou abrir o CMD aqui e vou, para verificar se foi realmente instalado o Git, eu vou digitar Git version, para ver a versão que ele tem aqui. Ó. Tá? Então está aqui. Foi instalado o Git na versão 2.270. Tá? Então, instalado o nosso Sublime, instalado o nosso Git, tá? Eu vou encerrar essa aula aqui e vamos na próxima aula, para essa não ficar muito grande, eu já vou passar para a próxima aula já para a gente inicializar o nosso primeiro projeto, tá? Então, por enquanto seria isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, nós estaremos no Moodle lá, tá?